Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês dois fatores que poderiam fazer as estatais brasileiras dispararem na Bolsa de Valores e subirem mais de 400%. Isso mesmo que vocês ouviram. Imagina só você ver o seu capital se multiplicando com ações do Banco do Brasil e as ações da Petrobras, as duas maiores estatais que a gente tem aqui na Bolsa Brasileira. E esses dois fatores, pessoal, ninguém tá dando atenção e pode aí fazer com que essas ações surpreendam de valorização e ainda possa pagar excelentíssimos dividendos aí para vocês. Por isso que eu já sugiro fortemente que vocês fiquem comigo até o final desse vídeo, porque para quem ficar comigo até o final, eu ainda vou revelar uma surpresa para vocês, para que você potencialize o seu retorno nessas duas ações e possam surfar esse cenário aí de 2026. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que da carteira do canal, grande parte do meu patrimônio está em ações de estatais, pessoal. Perceba aí, ó, que tecnicamente toda a minha carteira está em estatais, se a gente parar para analisar. Boa parte dela, pelo menos, tá? Até porque com a entrada aqui do Itaú, da BR Partners, da Vale, deu uma diversificada no setor da iniciativa privada. Mas se a gente olhar a carteira como um todo, a gente percebe que o Banco do Brasil representa 46% da carteira e a Petrobras representa 7,33%. Então, fazendo uma soma aqui, ó, quem domina são as estatais, né? Fora a BB Seguridade, que tem como controlador indireto o Banco do Brasil, que também é estatal. Então, se eu fizer 46% mais 8% e mais aqui essa posição na Petrobras de 7,33%, tecnicamente 61% do meu patrimônio está em ações de estatais. O restante estão em empresas privadas, como Itaú, BR Partners e Vale, que não tem esse dedo do governo, tá? Porém, o pessoal pode sim subestimar as estatais, pode falar que o negócio não é muito bom, mas uma verdade a gente tem que assumir, pessoal. As estatais são inquebráveis aqui no Brasil, tá? Até porque o governo precisa delas para preencher o déficit orçamentário. O governo precisa tanto do Banco do Brasil e da Petrobras para fomentar a máquina pública. Então, quando você se investe em ações da Petrobras ou do Banco do Brasil, vice-versa, você está tecnicamente se aliando ao governo. Você torna aí, você se beneficia com que o governo se beneficia dessas empresas. Então, é um movimento extremamente inteligente. Lembrando, claro, que nada se trata de recomendação. Mas aí é que tá. A escolha de você investir em estatais ou privadas depende de você, mas por as estatais serem mais descontadas, elas costumam trazer uma assimetria de retorno mais elevada. Por exemplo, ó, em 10 anos Petrobras trouxe de retorno 1.228%, tá? Quando a gente coloca isso aqui uma taxa equivalente, 1.222%, arredondando 1.300%, vai, colocando aqui em 11 anos, você tem 27,11% ao ano de forma composta, quase 30% ao ano, pessoal. É muita coisa pra gente falar a realidade, né? Até porque as estatais, alguns momentos ficam tão baratas, que o mercado subestima tanto o potencial delas que você consegue se aproveitar dessa assimetria e ter uma boa rentabilidade. Outra estatal também, Banco do Brasil. Se eu pego aqui, ó, o Banco do Brasil desde lá do Plano Real, pegando aqui numa lupa mais longa, desde 2001, se passaram aproximadamente 24 anos no tempo, e ele deu de retorno 8.361%, já colocando a grande queda no preço das ações. Antes disso ele chegou a dar mais de 10.000% de retorno, tá? De qualquer forma, isso aqui já engloba o reinvestimento em dividendos, a gente tem que ser justo no nosso cálculo. Se eu colocar aqui, ó, 8.300% de retorno numa lupa aproximada de 24 anos no tempo, você teve com o Banco do Brasil 20,28% ao ano, já com a grande queda. E sem a grande queda que o banco está sofrendo relativo a uma inadimplência no agro, ele chegou a dar
10.300%, que deu mais de 21,3% ao ano de forma composta, tá? Então perceba que o Banco do Brasil deu uma rentabilidade muito boa. Por quê, pessoal? Justamente por conta dessas assimetrias que o banco acaba proporcionando para nós, né? O banco é de qualidade, mesmo sendo estatal. O ROI médio do Banco do Brasil esse ano tá pontual por conta aí do resultado pressionado da inadimplência no agro, que vai se reverter logo logo. Mas perceba que a média de Banco do Brasil fica em 15%. Não é um ROI ruim, tá? Acima de 13% já é considerado uma boa empresa no longo prazo. E perceba que, de fato, 15%, 16% na perpetuidade é muito bom. Porque se a empresa, tecnicamente, reinvestir, né, uma parte do lucro, 1 menos payout, vezes um ROI aproximado de 15%, ela consegue crescer a uma taxa de 10,5% ao ano. Então perceba que o Banco do Brasil não é mau negócio, assim como a Petrobras, que cresce também a uma taxa bem expressiva, tá? Mas vamos de fato aqui para o que interessa nesse vídeo. Como que as estatais poderiam ser beneficiadas? Afinal de contas, vocês devem estar pensando, nossa, Pablo, uma alta de mais de 400% aqui é sensacionalismo, tá? Não, pessoal, não é sensacionalismo. E existem dois fatores em particular que pode fazer as estatais bombarem na bolsa, tanto de valorização e trazer uma rentabilidade expressiva. O primeiro fator é a queda na taxa de juros, tá? Ninguém fala isso aqui para vocês, mas o Banco Central já está estimando que para o ano que vem a taxa Selic vai começar a se reduzir. E no que isso impacta, tá? O Banco do Brasil, por exemplo, vai ser beneficiado por um custo de captação menor. Então vai fazer com que ele tenha um avanço no resultado, fora que o banco tem grande parte da sua carteira de crédito voltada ao agronegócio, o que é ali um componente cíclico e peculiar do Banco do Brasil, né? Quando a gente pega o preço da soja, perceba que teve uma desvalorização bem expressiva nas commodities agrícolas justamente por conta da alta da Selic. Tá se recuperando, ó. Tá se recuperando agora, então isso aqui já pode beneficiar o Banco do Brasil para o próximo ano. Mas o que acontece, ó, pegando numa lupa, desde lá de 2022, o preço da soja desabou, pessoal. E quando a gente tem uma queda na taxa Selic, isso beneficia o agro, porque faz com que o produtor consiga honrar com as suas dívidas, honrar com seus pagamentos. Então o Banco do Brasil vai se beneficiar desse cenário. Petrobras pode se beneficiar indiretamente com uma queda na Selic, por quê? Não por uma questão estrutural, até porque ela depende do preço do barril de petróleo, né? De fato aqui, o preço está depreciado, se o preço do barril de petróleo subir, ela fica bem. Porém, aí é que tá, com uma dívida menor, com um juro menor, ela consegue se alavancar mais para fazer novos investimentos. Então beneficia indiretamente, fora o fluxo de capital estrangeiro que tende a ir para as blue chips na bolsa. Quando a gente tem uma queda na taxa Selic, o capital estrangeiro, o capital dos gringos, né, ele vem para o Brasil para comprar ações brasileiras, já que de repente, né, todo o capital que estava na renda fixa deixa de ser atrativo, porque consegue juro aí nominal a uma taxa de 13 a 14% ao ano, e aí volta para as ações, fundos locais e tudo mais, né? Fazendo com que os preços subam, né? As ações locais se valorizem porque a renda fixa deixou de ser atrativa. Um clássico movimento de rotação. E isso já beneficia as ações no curto prazo. No longo prazo também, se a taxa Selic ficar caindo por períodos consecutivos. Então, acho que sim, com uma queda na Selic, o Banco do Brasil poderia subir fortemente, já que em ciclos anteriores, as ações do banco já foram precificadas como ações de pares privados, como por exemplo ali de 15 a 20 vezes lucro. No ciclo de 2008 que a bolsa teve uma melhora econômica, no ciclo, né, ali de 2016 em diante, o Banco do Brasil chegou a ser precificado em mais de 15 vezes e mais de 2 a 3 vezes o valor patrimonial. Então as ações do Banco do Brasil hoje, com valor patrimonial na faixa de 0,60, poderia se apreciar, tá? Num próximo ciclo de alta, 334%. E ainda estou sendo conservador. Se o banco melhorar no agro, aí de fato decola. Fora que bons dividendos podem acontecer, já que o lucro vai crescer e o repasse será interessante. Petrobras, se a gente tiver uma virada de ciclo nas commodities, como aconteceu ali em 2004 ou 2007, também pode se beneficiar muito, tanto de uma alta nas ações, como também de bons dividendos. Fora que a ação já está barata nos múltiplos atuais, cotada abaixo do CV sobre EBITDA, que já implicaria um potencial de alta de mais de 100%. Existe um outro fator que esse aqui, pessoal, eu não acredito muito, tá? Mas assim, se acontecer, explodiu, tá? Essa daqui é a minha opinião, que é um governo do centro de direita vencer. O meu foco aqui no canal não é ficar falando de política, tá? Não é o foco do canal, mas temos que reconhecer que a política, em dadas as circunstâncias, impacta o preço das ações no curto prazo. Então o que acontece é o seguinte, pessoal, principalmente nas estatais, que o mercado enxerga muita vulnerabilidade por parte de um governo que não é muito centrado para, né, o crescimento de resultado dos lucros, ele é mais centrado em questões sociais. Consequentemente, se a gente tiver
uma vitória de um governo de centro-direita, talvez um Tarcísio da vida, um Zema, né, por exemplo, o preço das estatais poderiam triplicar, na expectativa de que esses governos já possam trazer uma rentabilidade mais interessante para as estatais, sem interferências políticas, e fazer ali negócios para fins sociais que não visam o lucro, tá? Então isso aqui já poderia trazer um boom nas estatais, se de fato a Selic engatar um ciclo de queda duradoura, tá? E, consequentemente, a política tiver um governo centro-direita. Esqueça esse ponto, porque esse a gente não tem controle, a gente tem que focar na realidade. O mais provável a se acontecer é a Selic diminuir, que já vai ajudar as estatais a se valorizarem, fora também bons dividendos que podem aí acontecer, principalmente o Banco do Brasil. Para mim vai ser a estatal mais beneficiada. A Petrobras vai ser beneficiada, mas se houver ali uma recuperação no preço do barril de petróleo. Mesmo assim, pessoal, tanto o Banco do Brasil e Petrobras estão muito baratas, né? A gente tem que reconhecer isso. Hoje as empresas negociam bem abaixo do valor justo, então elas têm tanto potencial de alta, como também bons pagamentos de dividendos. O Banco do Brasil pode estar sofrendo agora, com um dividendo mais módico, mas já com essa recuperação da rentabilidade no ano de 2026, provavelmente o payout do banco vai voltar a subir, tá? E, consequentemente, o banco já pode distribuir o provento. Fora que se ele apenas recuperar o lucro, nem precisa o payout subir, tá? Se o lucro do banco voltar na casa dos 30 bilhões, tá? Ele vai pagar ali, se ele contemplar 30% de payout, ele já pode voltar a pagar um dividendo, colocando aqui, ó, a quantidade de ações atual, 1,57 dividido aqui por 22, pode voltar a pagar 7%. Então, já voltaria a ser um dividendo razoável. Já talvez uma mudança de payout, um aumento do payout para 2027, tá? Então, o Banco do Brasil, você está trabalhando nessa tese de recuperação gradual da rentabilidade, e a Petrobras já está tendo rentabilidade, porém com uma expectativa de crescimento expressiva. Por isso que eu acho que as duas estatais mais beneficiadas que teria num ciclo de queda de juro, eu acho que é, em primeiro lugar, o Banco do Brasil, e em segundo lugar, a Petrobras, se a gente tivesse um retorno de fluxo de capital e as commodities acabassem se valorizando em peso. Porque se o petróleo subir, também sobe a soja, tá? Porque, basicamente, o petróleo, ele a soja é um derivado do petróleo. Então, se o petróleo se valoriza, se encarece os preços dos fertilizantes e, consequentemente, o agro acaba bombando. Foi o que aconteceu ali no ano de 2022 com a guerra na Ucrânia, né? Tecnicamente, o preço do barril disparou com a guerra na Ucrânia. Consequentemente, olha o que aconteceu com o preço da soja. Disparou também, e Banco do Brasil foi beneficiado. Então, tecnicamente, essas ações indiretamente estão ligadas. Garanto que ninguém falou isso aí pra vocês, tá? Você tá tendo informação de qualidade aqui nesse canal, totalmente de graça, pessoal. Então, aproveitem este conteúdo, tá? Porque é um conteúdo bastante valioso que eu tô passando aqui pra vocês. Nossa, Pablo, gostei bastante do seu vídeo, bacana demais, só que aí é que tá. Eu não tenho tanto conhecimento pra fazer o que você faz, eu não fico estudando o mercado financeiro todo dia, eu gosto de passar com a minha família, gosto de viajar, e pra mim, que sou investidor ativo, não tenho tanto tempo, por falta de tempo mesmo, eu te entendo, fica tranquilo. É por isso que pra você que ficou comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês, a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Fora que ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha é mais barata do que isso. Você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. Segundo fator é que ela é totalmente automatizada. Cada balanço pessoal de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente. Porque já existem algoritmos que fazem isso para você aqui em tempo real. Então é muita vantagem que você está tendo, tá? E terceira e último fator aqui é que você contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem um ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde estará o link dessa belezura? Estará na descrição do vídeo, primeiro comentário fixado, e também estará, pessoal, disponível na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você já vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, que ajuda muito no engajamento. Já comentem se vocês têm Petrobras e Banco do Brasil, em particular, tenho as duas na carteira e acham que sim, podem se beneficiar, principalmente o Banco do Brasil, tá? Com uma queda na Selic e caso um governo de centro-direita vença, o que mais se beneficia. Mas desconsiderando essa questão de governo, somente com uma queda na Selic, o Banco do Brasil já poderia ser
amplamente beneficiado. E isso pode acontecer sim, a chance é bem grande, já que estamos com um cenário de juro muito alto no Brasil há um certo tempo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!